eu atendo muitas mulheres com transtorno alimentar nessa fase, e que às vezes o transtorno alimentar até já existia, mas ela nunca teve tempo para olhar para Pra ela. olhar, isso aí. E, e é uma fase da mulher em que às vezes ela já tá assim bem em várias coisas, ela já criou filho, ela já tá melhor profissionalmente, ela já tá até assim, tem mais dinheiro, tem mais sossego em alguns casos, né? Sim, Claro, sim, sem sim. generalizar. É. Mas assim, às vezes ela já fez um monte de coisa, ela já se dedicou bastante para a família e tal. E daí às vezes ela olha para ela tá perdida, o corpo dela também tá perdido, O especialmente se ela corpo tem um fica problema perdido alimentar, mesmo. né? Tem o corpo perdido da própria Sim, menopausa, aham. né? E que às vezes vai precisar de uma terapia de reposição hormonal e Isso, tal. Inclusive, eu tenho um amigão, né? O doutor André Vinícius, que é acompanho. uma pessoa que fala muito disso, né? O quanto que é importante a gente olhar para isso. Mas além do corpo estar perdido, às vezes pode ter um perdido de falta de sentido, né? Que Sim. precisa se arrumar outros sentidos, outras conexões, E né? aí que eu estava falando, que eu acabei não completando, né, da frase que eu ouvi outro dia, que eu falei: "Gente, é o final da fase reprodutiva e não da fase produtiva", Isso. né. Muito bom. Dá pra você fazer Fazer muita muita coisa com isso, olha lá. coisa, Dá pra você falar mais sobre isso já, não é? com certeza. Porque para algumas mulheres elas encaram, né, que é o fim da fase produtiva, né? E elas se sentem menos produtivas, às vezes até pelo próprio corpo e tal. E, e o que eu percebo como especialista em comportamento alimentar é que às vezes piora o Sim, quadro alimentar. Às vezes já vinha ali com comer emocional e tal, nada grave. Claro, às vezes algumas coisas graves sim. também, mas na maior parte das mulheres nada muito grave, daí de repente, pá, né? De É, repente isso piora, né? Porque às vezes a pessoa fica perdida, fica mais com dificuldade de regular a emoção, né? Fica mais desregulada, mais desconectada, porque sem esse grounding que a gente fala, e isso. daí piora a questão alimentar, às vezes aumenta o peso, né? Uhum. E às vezes não é só pela questão hormonal que tem ganho de peso, né? Às vezes é Não, também não porque piora é. a parte Isso, a emocional. parte emocional. Tem essa questão do ganho de peso, mas não é só isso, Não. né? É um ganho de peso, até que eu estava lendo, depois, lógico, vou me aprofundar mais, né? Tá, concorda um pouquinho, muda um pouquinho, mas não é, né, aquela coisa toda. É realmente o emocional ali, Que né? pega. Por quê? No começo, é que cada vez mais as pessoas estão olhando para a menopausa. Parece que antes era meio tabu. Sim. Ninguém falava da menopausa. Uhum. E aí alguém começou a falar, ainda bem, Ainda bem, ainda bem. porque as mulheres estão começando a falar mais, os médicos estão trazendo muitas informações. A sensação para algumas é tipo, acabou. Eu não tenho. A pessoa fica tão cansada. Isso de experiência própria e de ouvir também, Sim, de né? De ouvir ouvir outras pacientes. pacientes, médicos, né? De ouvir médicos falando na parte mais técnica, né? Mas assim, pacientes, amigos, professores, família, você vai ouvindo. Sim. É um cansaço, é a insônia, é a alteração corporal, calores, os fogachos. Exatamente, que você, até como especialista e minha aluna, você sabe como tratar que é através do estilo de vida,